Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Arduino. Agora nós vamos fazer um exemplo da leitura de um botão. A partir desse momento nós vamos conseguir interagir com o Arduino. Vamos lá. Qual que é a ideia principal desse programa? É a gente acoplar um botão no Arduino e aí o Arduino ele será capaz de controlar um LED. Então, ou seja, eu aperto um botão, envio essa mensagem para o Arduino e o Arduino vai então controlar um LED. Certo? Então vamos, primeiramente nós vamos montar o circuito. Selecionamos o Arduino, depois buscamos agora um LED. O que mais que eu preciso ter junto com o LED? Um resistor. E agora eu vou precisar também de um botão. E além disso também um outro resistor. Nós já vamos ver por quê. Acoplado neste ponto. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos colocar o LED. Eu vou selecionar agora um outro pino para o LED. Não vai mais ser o pino 3 não. Vai ser agora o pino 8. E o meu botão, eu vou colocar ele lá no pino 6. Certo? Então vamos colocar aqui ó, o LED no pino 8. Vou colocar aqui o negativo dele neste ponto, que é o preto aqui. E o botão ele tem uma particularidade. O botão ele precisa de uma energia para mandar um sinal para o Arduino. Essa energia, da onde vem? Ela vai vir de uns 5 volts que o Arduino tem bem aqui, ó. Então o Arduino tem uma plaquinha. Nessa plaquinha ele tem aqui um regulador de tensão e eu vou ter 5 volts disponíveis aqui. Então basta eu pegar um fiozinho daqui, conectar no botão, certo? Vamos colocar aqui. Este ponto aqui do resistor vai no negativo. Eu posso conectar tanto neste negativo aqui quanto num negativo lá embaixo, mas para ficar um pouquinho mais bem organizado, eu vou colocar neste negativo aqui de baixo. E aí vocês viram que eu ainda não conectei o botão propriamente dito num pino digital. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar este ponto aqui e vou colocar no pino digital que eu quero. Vou colocar aqui da cor amarela mesmo e vou colocar aqui no pino 6. Tinha falado pino 6, né? Então tá aí. Percebam que a ligação do botão ela é bem diferente, né? Ele precisa de um pino positivo que vem lá dos 5 volts, um pino negativo que vem aqui neste resistor acoplado ao botão e este pino do meio que é justamente o pino que vai ser conectado no Arduino. E aqui a nossa ligação está pronta. Agora vamos programar. Basta vir aqui em código, colocar em texto, colocar OK e agora vamos começar a programar. Inicialmente vamos declarar as nossas variáveis. Então vamos lá. Primeira variável vai se chamar botão. Lembre-se que essa variável botão ela tem que ser sentil. Coloco o pino, que é o pino 6, e vamos colocar aqui agora a variável do tipo LED. Vou colocar tudo maiúsculo. Lembre-se que eu preciso respeitar essa questão aí do tudo maiúsculo no final. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar que o LED é o pino 8, certo? Galera, eu vou precisar de mais uma variável auxiliar. E essa variável, ela é o estado do botão. E isso vai ficar um pouquinho mais claro para frente, mas vamos imaginar o seguinte. Eu sei o que é o botão, certo? Então é como se na minha mente eu estivesse lendo algum gosto. Por exemplo, eu sei que o gosto ele é capturado pela língua e não pelo nariz, né? Então eu vou ter uma variável chamada língua. Só que eu posso ter uma outra variável chamada estado da comida. Que esse estado da comida vai me dizer se essa comida é doce, se essa comida é salgada, se essa comida ela é amarga, né? Se ela é refrescante. Então o que acontece? Uma coisa é uma variável que me diz a língua, ou seja,
por onde que eu estou captando essa informação. E uma outra variável seria dizer a qualidade dessa informação. Então aqui a gente vai dizer a mesma coisa para o botão. Eu vou ter uma variável indicando o pino em que ele está conectado e uma outra variável indicando o quê? Se o botão está pressionado ou se ele está despressionado. Para isso eu vou colocar aqui uma variável chamada estado. Posso colocar estado ou até estado botão, underline botão, certo? E essa variável vai começar com um valor 0. É como se a gente estivesse dizendo o seguinte: para o Arduino, lá nas suas configurações, eu vou dizer que ninguém apertou o botão ainda, certo? O que eu vou começar agora? Vou colocar aqui, void setup, que são as nossas configurações iniciais. Sempre dessa forma, void, espaço setup e coloca ali os parênteses, abre a chave. O que eu vou colocar aqui mesmo? Vou colocar o nosso pin mode. E aqui eu vou colocar o pino do botão, que é a variável botão, e vou colocar aqui como input. O que é esse input? Eu estou dizendo que no modo do pino, o botão é uma entrada. E vou fazer a mesma coisa para o LED, só que o LED é uma saída. Então eu vou colocar aqui como output, certo? E aí eu finalizo o meu void setup com uma chave. Agora eu vou colocar o seguinte, vou colocar aqui void loop, vou começar com o meu programa principal. Aqui é que vem o pulo do gato, né? Primeiramente, se eu perguntar para você o seguinte, lá no livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, o que está escrito lá na página 42? Alguém vai me dizer, como é que eu vou te passar essa informação se eu não li o Harry Potter e nem estou com ele aqui? Então o que eu vou fazer? Ler primeiro? Então é isso que a gente tem que pedir para o Arduino. Se eu vou perguntar para o Arduino, o botão está ligado ou está desligado? Aí o Arduino, né, se tivesse um certo senso crítico, ele ia falar o seguinte: tu me pediu para ler o botão primeiro? Como é que tu tá me perguntando um negócio desse? Então é isso que nós vamos pedir ao Arduino. Primeiro, lê o botão. Como que nós vamos fazer uma leitura do botão? Nós vamos dizer o seguinte, que o estado do botão, estado underline botão, é igual a digital read. De quem? Do próprio botão. Olha que interessante essa linguagem aqui. Eu estou dizendo o seguinte, que o estado do botão, que é justamente aquele que vai armazenar, a variável que vai armazenar ligado ou desligado, ele recebe o resultado de uma função de leitura. Leitura de quem? Por que leitura? Leitura, read, significa ler em inglês. Então, ele vai realizar uma leitura digital de quem? Do botão, ou melhor, do pino 6. Entenderam essa parte? Então, o estado do botão vai receber ou ligado ou desligado quando, né, essa função for acionada, que é a leitura do botão. Quando ele lê o botão, esse cara vai receber ou ligado ou desligado, ou 0 ou 1, né? Então, vamos agora para a parte inédita dessa aula que a gente ainda não viu o seguinte. Então, eu vou criar uma condição agora. Quando que eu quero que o LED ligue? Eu quero que o LED ligue quando o botão for igual a 1. Então, eu vou dizer o seguinte, se dado pela função if significa se em inglês, o estado do botão for igual a 1, que é a mesma coisa que ligado, eu poderia colocar aqui também high, né? Mas eu vou colocar aqui 1. Se ele for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o LED ligar. Como que eu faço isso? A gente já sabe fazendo o quê? Digital write LED high, né? Ou LED 1. E aí finalizo aqui com ponto e vírgula. A partir desse momento eu posso fechar as chaves do if. Então, ou seja, esse LED só vai ligar se o estado do botão for igual a 1. Ou seja, ele só vai executar esta tarefa se esta condição aqui dentro dos parênteses for verdadeira. Então, if significa se.
Se o estado do botão for igual a 1, ele executa isso que está dentro das chaves. Agora, e se ele não fizer isso? Se não for verdade, eu uso o else. Else é uma condição para tudo que não for a condição do if anterior. Então, ou seja, se o estado do botão não for 1, ele vai executar outra coisa e vai executar aquilo que está dentro das chaves do else. E se não for, o que vai acontecer? Eu vou colocar um digital write do LED low. E aí eu fecho o else e fecho o meu void loop. Percebam, pessoal, que todas as chaves que eu abro, eu tenho que fechar. Aqui no void setup eu abri aqui, fechou aqui. No void loop eu abri aqui, fechou aqui embaixo. No if abriu aqui, fechou aqui. E no else abriu aqui, fechou aqui. Então a gente, traduzindo este código principal, nós estamos dizendo que primeiro eu leio o pino do botão e armazeno essa informação no estado do botão. Daí eu pergunto, se o estado do botão for 1, liga o LED. Se não, desliga o LED. Certo? Vamos ver se esse programa aqui vai funcionar. Bom, a princípio nada aconteceu, né? Mas se a gente apertar neste botão aqui, o LED acende. A partir do momento que a gente tira o dedo do botão, este LED vai apagar. Como que ele fez isso? Graças a este programa aqui. Bom, pessoal, uma coisa muito importante, e até só para a gente começar a entender a lógica por trás disso, a gente poderia criar uma lógica contrária. Ou seja, a lâmpada já começa ligada e quando eu apertar o botão, ela desliga. Como que nós vamos fazer isso? Basta modificar aqui, ó, o high e o low. Ou seja, vamos imaginar que se o botão for ligado, o LED vai desligar. E se isso não for verdade, né, se o botão tiver desapertado, o LED vai ligar. Vejam, né, pessoal, que eu consigo fazer essa lógica aqui. Então, inicialmente, o LED já começa ligado. A partir do momento que eu aperto o botão, o LED vai se apagar. A gente consegue ver que o LED está apagado. Certo, pessoal? Solta o botão, LED acende novamente. Só para recordar também, a gente poderia modificar aqui, ó, Digital Write LED Low e Digital Write LED High por 0 ou 1, que vai funcionar da mesma forma, olha só. Já começa ligado, aperta o botão, o LED irá apagar. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e continue com a gente que tem muito mais coisa para aprender. Um abraço!